Vamos começar essa matéria fazendo um cálculo. Este exemplo é baseado numa família de 4 pessoas que paga um aluguel de R$ 400 e tem um custo por mês em torno de 100 com energia, 50 com água, 60 do gás, 100 com internet, vamos colocar 350 com supermercado. Agora imaginem que eles sobrevivem com um salário mínimo. Hoje, R$ 937. A renda já teria estourado, num total de R$ 1.060. Agora vamos supor que a mesma família não pagasse o aluguel, mas tivesse um carro financiado, por exemplo. A situação também seria a mesma, talvez até pior, porque teria que incluir o preço do combustível e a parcela do veículo, que normalmente é mais cara. Isso sem contar os outros gastos. Não precisa nem falar mais nada, né? Os números dizem tudo. O salário mínimo aqui no país não supre as necessidades e despesas dos brasileiros. A gente vive de parcelas, financiamentos, empréstimos. É um Deus nos acuda para tentar cumprir com as obrigações diante dos juros, que no Brasil é o mais alto do mundo. E ainda quem tem um cartãozinho de crédito, toda coisa aperta, ele vem no mercado e ainda ele joga com a barriga. E o coitado do pobre tem 5 filhos, para comprar um saquinho de fubá custa R$ 2,50, ele não leva, ele não tem R$ 2,50 no bolso e nem tem cartão e nem crédito. Então é calamitosa a situação do brasileiro. Em nível mundial, o salário mínimo dos brasileiros está entre os menores, ocupando a 83ª posição na lista. Veja só, o salário convertido ao câmbio de R$ 3,80 para $1 mostram os valores em reais. Na Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Reino Unido e Austrália, os salários mínimos passam de R$ 7.000. E olha só que interessante, segundo a Diese, o salário mínimo do brasileiro deveria ser de R$ 3.856, ou seja, 4 vezes maior do que o salário atual para suprir as necessidades e as despesas dos brasileiros. Ah, com certeza, o salário mínimo não dá para nada. É muito pouco, não dá para nada. Uma compra no supermercado sobra pouca coisa, é muito inferior, né? Hoje você pega um salário mínimo aí que pega 4%, 5% de aumento. Quando tudo que você vê é 3 vezes a inflação. Eu tenho noção porque todas as minhas contas vieram com 12%, plano de saúde 12,5%, entendeu? E o meu salário não chegou a 8%. E se você pegar isso há 20 anos atrás, quando eu aposentei, quanto que eu não estou perdendo até hoje por ter aposentado? É complicado, porque cada dia que a gente vem no mercado, os preços estão cada vez mais altos e não vai chegar num dia que a gente não vai conseguir mais sobreviver com o salário mínimo, né? Tá difícil. Mas as chances de um dia o salário mínimo chegar a este patamar de mais de R$ 3.000 por mês, este especialista em finanças explica, é praticamente impossível. Nós temos que analisar que nós tivemos um aumento de R$ 880 para R$ 937, um percentual de 6,48%. Segundo a Diese, conforme os dados que nós temos aqui, o salário mínimo seria de R$ 3.856. Uma diferença de R$ 2.920 seria o salário mínimo ideal para o brasileiro sobreviver diante das despesas que ele tem, com plano de saúde, remédio, água, luz e supermercado. Mas, infelizmente, nós não podemos acreditar que o Brasil vai ter uma política de correção do salário mínimo que chega a ser a realidade apontada pelo Diese. E isso nós não podemos acreditar que vai acontecer. Mas o grande problema do país não está tanto no salário mínimo, e sim na carga tributária sobre os produtos que o brasileiro consome. Então, a política deveria ser de desoneração dos tributos sobre os produtos, principalmente os da cesta básica, que atende a maioria da população, para poder consumir e ter um ganho maior sobre o salário mínimo. E tem países onde o salário mínimo é ainda menor. Os piores estão na África e Ásia. Em Burundi, por exemplo, o trabalhador recebe cerca de R$ 20 por mês. Mas aí começa um outro contexto. O salário mínimo nos outros países, nós temos que entender que nos outros países o salário mínimo, de repente, ele pode ser menor ou igual ao do Brasil, porém, os serviços, a prestação de serviços que o governo oferece à população
como saúde é de graça ou é um melhor atendimento, então você não precisa pagar plano de saúde. Você tem uma segurança pública, então você não precisa pagar um seguro de carro. Você tem um retorno daqueles impostos que você investe no país, que você paga sobre o produto, então o Estado ele te devolve isso em benefício, entre creche, educação, entendeu? Saúde, transporte. Então você não precisa ter esse gasto no teu salário. Certo? Fora que o imposto, por exemplo, nos Estados Unidos, todo produto que você compra é tributado em 6%, uma carga tributária bem menor. E lá o país é desenvolvido, a população tem o retorno desse imposto recolhido e vive com um salário talvez equiparado ao do Brasil. O jeito é se contentar e torcer, quem sabe, para as coisas melhorar. Em relação ao salário tem que ser dosado, você tem que ter a mão firme, pulso firme, senão você não consegue estabilizar a tua vida não. Você vai sempre ficar devendo, você tem que ter uma administração bem boa do que você ganha, senão você não dá conta. Tá difícil no país. Então vamos esperar que quem sabe melhora. Eu acho que eu não vou alcançar não, mas vocês são mais jovens, né? Quem sabe? Quem sabe?